A palavra do Senhor diz assim, no verso 18 de capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu sou grato a Ti por estar aqui nesta manhã. Juntos com parte da Tua igreja que Te adora, que Te exalta, que se compromete com o Teu reino. Senhor, não estamos aqui para passar tempo, para ver os amigos. Estamos aqui para Te adorar. E tivemos esse tempo de adoração, mas também é necessário, Senhor, sermos alimentados, receber algo do Senhor. E é através da Tua palavra, Pai, que o Senhor traz para nós nesta manhã algo que cada um de nós precisa. Que não seja as minhas palavras, mas a Sua palavra, a revelação do Senhor para cada coração nesta manhã. Porque é isso que nos fortalece. Às vezes ouvimos mensagens bonitas, pregamos bonito, mas não tem nada a ver com o Senhor. Nós não estamos aqui preocupados, Senhor, com a beleza. Nós não estamos aqui preocupados com a forma como nós estamos aqui preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E é o que nós queremos receber. Não seja eu falando, mas o Teu Espírito aos nossos corações. Em nome de Jesus. Meus queridos, como é bom pregar o Evangelho. Eu não sou grande pregador, não. Eu não sei porque que eu olhei. Foi louco ter me chamado aqui hoje. Acho que ele chamou por causa da amizade, né? Mas glória a Deus. Queridos, eu estava meditando nesse texto e o Senhor falou algo muito forte no meu coração. Eu não sou acostumado a dar temas, como o pastor Adalto dá, né? Outros pastores dão. Eu não sou acostumado, mas eu coloquei um tema aqui nessa mensagem. Eu coloquei um tema. E o tema é uma missão para um destino. Aleluias. Você crê que você tem uma missão? Todos nós temos uma missão. Todos os servos de Deus, todos os homens e mulheres de Deus têm uma missão. Têm uma missão. Às vezes nós temos dificuldades quando nós fomos salvos, chamados por Cristo, para entender a missão. Mas nós temos que entender que é através de um relacionamento com Deus que nós vamos entendendo. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós não precisamos olhar para a vida de pessoas, ou para histórias de pessoas, nós temos que olhar, sim, isso é válido, lógico que é válido, mas o que nós temos que seguir é o nosso GPS, é a Bíblia.
Porque muitas pessoas chegam aqui, eu tenho certeza que já chegaram aqui, como chegaram na igreja que eu pastoreio, contaram a sua história, depois nós vamos verificar, totalmente diferente daquilo que ele estava contando. Mas quando nós nos aprofundamos, colocamos os nossos olhos na Bíblia, não tem como sermos enganados. Aleluias! E nós temos um exemplo muito bom e fácil de entender, de um homem que foi chamado, de um homem que foi tirado de um lugar, e Deus deu uma ordem a ele, vá, que foi Abraão. Abraão entendia, Abraão sabia para onde ele iria? Não. Mas Deus disse a Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não estava dizendo, eu estou mostrando, eu vou te mostrar. E essa direção, Abraão só teve a revelação conforme ele caminhava na presença de Deus. Por isso que é importante nós construirmos um relacionamento com Deus para entender o nosso propósito, a nossa missão. Eu tenho um chamado, mas não ora, não lê a palavra e às vezes nem participa dos cultos. Não é o caso aqui. Não é o caso dessa igreja. Aí eu quero ser usado. Eu costumo dizer assim, pastor Olei, tem muitas pessoas, elas estão mais preocupadas em sair na foto do que propriamente pegar no arado. Pastor Olei deve concordar comigo, porque se não concordar, como ele já disse que o meu tamanho é maior do que o dele, depois eu tenho um acerto com ele. Há uns anos atrás, pastor, eu creio que talvez tem pessoas aqui que já também estão aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Eu vi algumas pessoas, algumas caras, que não vejo mais hoje aqui, pregando nas igrejas. E naquela época o camarada escolhia. Às vezes aparecia uma oportunidade numa igreja menor e falou, não, o meu schedule não pode ser usado por, o meu tempo, eu não posso perder tempo com coisas pequenas. Mas hoje eu não vejo mais. Cadê essas pessoas? Você tem visto alguns por aí? Você deve conhecer alguns, né? Que parecia que era morador daqui, vivia mais aqui do que no Brasil. Qual era o chamado dessa pessoa? Qual era o compromisso dessa pessoa com o reino? Será que ele estava interessado em trazer uma mensagem para abençoar o seu coração? Será que ele se preparava para liberar uma palavra, para que essa palavra pudesse construir algo no seu interior? E fazer você conhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que opera, o Deus que manifesta o seu poder? Eu não creio que pessoas se comportando dessa maneira, ele tem compromisso com o reino. Sabe como eu vejo esse tipo de gente? Não estou aqui montando um tribunal, por favor. O evangelho ele não é para condenar, o evangelho é para nos livrar da condenação. O evangelho foi deixado para nos preparar a viver a eternidade com Cristo. Aleluia! Eu vejo esse tipo de pessoas abortadores de destino. Quando Jesus ele reúne aqui os seus discípulos, ele tinha ressuscitado. E então ele se preocupa ter a última reunião, essa última conversa.
E ele chega dizendo para os seus discípulos, porque ele tinha se ressuscitado, os discípulos tinham, né, se separado, corrido para um lado para o outro. Aí ele manda o aviso: vamos nos encontrar no monte. Porque no monte nós vamos acertar todas as arrestas, nós vamos acertar tudo aquilo que está fora do contexto. E Jesus então vai até onde eles estão, e chegando Jesus, diz a palavra: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos? Homens esses que ele estava terminando, né, finalizando, né, aquela preparação para que eles pudessem continuar o ministério de Jesus, que tinha iniciado há 3 anos atrás. Agora Jesus está, né, ele morreu, ressuscitou, vai aos céus, mas antes ele dá esses detalhes para ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vamos fazer aqui uma retrospectiva de tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu fiz, e vocês viram eu fazendo, de tudo aquilo que eu falei, e vocês ouviram eu falar, de tudo aquilo que eu mostrei diante de vocês, para que vocês pudessem estar preparados e continuasse essa obra. Aí Jesus ele começa a dizer, como ele traz a atenção dos discípulos para ele, fala assim: olha, lembra-te de quando vocês estavam ali naquele barco. Ele está falando do seu poder. Jesus disse assim: olha, aqueles vendavais, ou aquele vendaval, que vocês enfrentaram em alto mar, sendo homens experientes, sendo homens capacitados, mas não tiveram condições de resolver. Então eu entrei com o meu poder. O que Jesus estava dizendo a eles ali? Não importa as tempestades que vocês irão enfrentar, se vocês estiverem crendo em mim, vocês superarão, porque eu darei força, sabedoria, inteligência, habilidades para vocês superarem. E é isso que Jesus tem dado a nós, nos dias de hoje. Ou será que só nós, pastores, enfrentamos tempestade? Será que os ventos contrários têm batido na sua casa? Lógico que sim. Através de uma enfermidade, através de uma luta, de um problema de relacionamento. Isso, crente também passa por isso, gente. Sabe por que tem muitas pessoas que não têm tido condições de resolver os seus problemas? Porque só querem resolver os problemas. Vão à igreja. Senhor, ora por mim. Fala para o pastor: ora por mim, pastor. E o barraco está caindo lá em casa. O negócio está feio. Aí o pastor pega e fala assim: estou falando experiência minha. Eu tenho certeza que isso aí, esses problemas, eles estão em todos os lugares. Aí o pastor dirige a pessoa e fala assim: mas meu irmão, ainda chama de irmão, carinhosamente. A vontade é dar um, né? Mas a gente tem que segurar. Dá não com raiva, para ver se o entendimento da pessoa se abre. Mas meu irmão, você não está se posicionando corretamente. Mas pastor, ainda tem a ousadia de dizer: mas pastor, você não prega que esse Deus resolve todas as coisas? Sim, ele resolve. Aí eu falei um dia para um assim: meu irmão, mas não é muito mais fácil você ter um relacionamento com esse Deus que você está vendo que eu tenho, em vez do tempo que você perdeu para vir até aqui falar comigo, você poderia estar falando com Ele. Amém? É muito fácil comprar marmita pronta. É muito fácil ir lá no restaurante e pegar o seu prato feito e comer.
mas é difícil ir lá no mercado, né? Gasta tempo ir lá no mercado, comprar o arroz, comprar o feijão, comprar a carne, comprar os ingredientes de tudo e fazer. Demora mais, gasta tempo. Só que muitas vezes nós compramos coisas feitas, que já aconteceu muitas vezes comigo, comida do dia anterior. Às vezes até estragada. E tem muitas pessoas, querido, sendo alimentadas por coisas estragadas. Não é o caso dessa casa. Porque aqui eu sei que o Orley é um homem compromissado com o reino. Eu sei que ele é um homem que tem se dedicado à obra, tem se dedicado à igreja, tem zelado pela palavra, tem zelado, né, pelo reino. Então Jesus, ele está dizendo, olha, todo o poder é me dado nos céus e na terra, mas esse poder vai estar liberado, vai estar aberto para todos quanto tiver um relacionamento comigo. O que Jesus estava falando para os seus discípulos era, vocês continuam tendo esse relacionamento comigo e vocês poderão usar desse poder. E ele mesmo disse, para aqueles que crerem em mim, farão coisas iguais ou maiores. Para quem ele liberou essa palavra? Para os discípulos. E através dos seus discípulos, esse poder chegou até nós nos dias de hoje. Está liberado para todos quanto crê. Está liberado para todos, tantos quanto estar alinhado com a sua vontade. E ele manifestou poder sobre os vendavais, ele manifestou poder sobre demônios. Há algum demônio que resiste o poder de Deus? Não. Não há poder. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Esse poder que a igreja usa para romper as portas do inferno vem da onde? Vem do Orley? Vem dos pastores? Vem desse ou daquele? Não, vem de Jesus. Ele deixou essa autoridade, ele deixou esse poder para nós usarmos contra o inferno. Muitas pessoas têm entendido errado esse versículo. Se nós entendermos, olha, as portas do inferno não resistirá. Então a igreja não tem que esperar o inferno, a igreja tem que atacar o inferno. Então nós somos chamados e levantados como um exército para atacar os inimigos, para atacar o inferno. Agora, nós temos visto e ouvido muitas coisas que mais têm atrapalhado do que ajudado o reino de Deus. Mas quem conhece a palavra, quem está instruído na palavra, não vai cair nessa cilada. Não vai cair nessa cilada. E esses que estão trabalhando para confundir a mente das pessoas, são aqueles que trabalham para abortar destinos. Querido, você quer ver uma coisa? Quantos aqui já tiveram algum descontentamento no seu ambiente de trabalho? Teve alguém? Agora não fica acanhado com a outra pergunta. E quando você teve esse desentendimento, o que você fez? Você fugiu? Você fugiu? Não vou ficar mais aqui não, porque esse ambiente não é para mim. Escute. É o que a maioria das vezes acontece. Não, esse camarada está me atazanando demais, está me perturbando. Ele é flamenguista, eu sou palmeirense, ele tira sarro de mim porque o Flamengo ganhou e o Palmeiras perdeu. Ou é corintiano, é isso, aquilo. Gente, escute essa. Se Jesus te colocou ali, é porque Ele tem uma missão para você, naquele lugar. E só para te deixar um pouquinho mais tranquilo,
é essa pessoa que tem se levantado contra você, que Jesus quer usar você para encaminhar ela ao verdadeiro destino. Então não fuja da sua missão. Não desista, não deixa no meio do caminho aquilo que Deus te chamou e te colocou naquele ambiente para justamente trabalhar com essa pessoa que tem falado mal de você. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, olha só, quando eu cheguei aqui, eu não sabia, né, aqui a gente tem que inventar, tem que aprender alguma coisa, né? Tem que aprender. O Lei estava contando aqui, foi mais ou menos parecido. Eu fui trabalhar, nos dias que eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa demolição, cara. Naquela época eu tinha cabelo, meu cabelo parecia arame. Ficou igual um arame, duro, com aquele pó. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Não. Eu falei, Senhor, eu acho que eu peguei a direção errada. Aí daí uns dias apareceu um outro trabalho, carregar plywood. Eu falei, meu Deus, mas eu subia naquelas escadas empurrando o plywood. O cara falou, não, cara, tem que levar aqui na mão. Eu falei, você tá louco? Aí apareceu uma outra coisa lá que eu nem sabia o que era, trim. Liguei pro cara, o cara falou assim, mas você sabe que eu falei, eu nem sei o que é trim, cara. Ah, mas você está vendo o anúncio aí, eu tô contratando profissionais. Eu falei, e você não é profissional? Eu falei, como que eu vou ser se eu nunca me deram a oportunidade para ser? Aí ele, um português, aí ele falou assim, você está sendo um pouquinho ousado. Eu falei assim, Senhor, deixa eu só falar uma coisa para o Senhor. Para mim ser o que o Senhor quer, o Senhor tem que me dar a oportunidade para mim poder provar. Ele falou, gostei da sua sinceridade, vou te contratar. Me contratou no primeiro dia, rapaz do céu, me entregou uma máquina lá. E eu falei, como que esse trem funciona? Enfim, conseguimos desenvolver o trabalho. Chegou no final da tarde, eu falei, senhor, chegar no final da semana, o senhor me dá uma nota aí, se eu vou servir ou não. Se não servir também, não precisa nem me pagar, falei para ele. Aí chegou a tarde, ele falou assim, você tem jeito. Eu falei, tá bom, hein? Só que quando ele falou, você tem jeito, já levantou um camarada lá contra mim. Levantou um camarada lá, e o camarada era bem atrevido mesmo. Ele chegou e dando de dedo, não vem querer crescer. Eu falei, crescer, cara, eu não sou ninguém, como que eu vou crescer? Você está com medo de mim? Eu falei assim, cara, vai lá, eu quero a sua ajuda. Eu falei, não vou te ajudar. Eu falei, caramba, aonde que eu amarrei meu jegue? Aí, passou uns dias, chegava dentro do carro para sair para o trabalho, esse cara não me cumprimentava. Aí um dia ele se levantou e partiu para cima de mim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, me dá coragem e autoridade. Aí eu lembrei disso. Eu lembrei dessa autoridade, desse poder. Eu falei, Senhor, eu não provoquei. Eu estou aqui, já me disponibilizei a ajudá-lo no que for necessário. E depois que eu fiquei sabendo, porque se eu soubesse antes eu não teria tomado essa postura. O cara era de uma gangue lá desses países da Centro-América aí, e o cara participava de uma gangue em Nova York. Eu sei que o cara levantou, veio para cima de mim e eu meti o dedo na cara dele assim, E ele, o que você está pensando? Ele falou assim, eu não sou nada, mas o que está em mim é maior do que eu e que você. Aí ele pegou, falou assim, eu não estou entendendo. Eu falei assim, é para você entender mesmo. E não se levante mais contra mim. O cara virou meu amigo. O cara virou meu amiguinho, rapaz. Trazia de manhã, comprava café, me dava café. Aí depois o cunhado dele falou assim, cara, você é louco. Eu falei, por quê? O cara é envolvido numa gangue, aí o cara é perigoso. Aí eu comecei a tremer. Mas eu já tinha conquistado a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele deixou essa autoridade para a sua igreja. Não é para nós brigarmos, não é para nós nos levantarmos um contra o outro. É para usar o nome dEle e colocar Satanás no seu lugar. No seu lugar.
Aleluias! E ele então, ele dá essa autoridade, ele passa isso para os seus discípulos, ele fala, né? Ele fala sobre a autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Então ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Aí muitas pessoas às vezes podem dizer assim, mas como que eu vou usar dessa autoridade? Como que eu vou poder usar isso? Eu já disse, construa um relacionamento e não se esqueça que você usando dessa autoridade, né, o texto, eu não tenho muito tempo, mas eu vou dar uma pincelada aqui. O texto diz que nós temos que usar dessa autoridade, dessa sabedoria, ensinando, pregando, ganhando almas, fazendo discípulos a todas as nações, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, porque muitas vezes nós nos preocupamos em ganhar, mas não gastamos tempo, porque ganhar alma, você faz aquela mensagem tal, eloquente, principalmente os evangelistas têm uma facilidade para ganhar alma, mas é depois, é esse tempo de ensinamento, esse tempo que nós vamos gastar, não, investir naquela alma, naquela vida. Quantos anos de cristão você tem? Não, de cristão. E você se converteu? 40? Vinha de outra... Não, mas eu digo, quando você se converteu, você era católico? Sim, nós éramos católicos. Esses dias nós estávamos entrando nesse detalhe, querido, sobre catolicismo, sobre evangélico, né, tal. E mesmo no meio dos evangélicos existe uma competição muito grande, que nós sabemos, né? Infelizmente é uma competição. Mas eu glorifico a Deus porque o meu coração está limpo disso. E eu tenho tentado me relacionar justamente com pessoas que não têm esse espírito de competição. Porque eu aprendi uma coisa. Quando Jesus ele nos chamou para cuidar das suas ovelhas. Você, pastor, você que é candidato a pastor, ponha isso no seu coração. Nós fomos chamados para cuidar das ovelhas de Cristo. Pedro, tu me amas? Lembra dessa passagem? Sim, Senhor. É a terceira vez, então, vá e apacenta as tuas ovelhas, Pedro. Eu vou te dar carteirinha registrada para ser sua. Não, as minhas ovelhas. Aqui, o pastor Olei está cuidando das ovelhas de Cristo. Vocês pertencem a Cristo. Ele pertence a Cristo, porque ele teve o entendimento correto. Então hoje ele executa uma função dentro do ministério, com uma missão de levar vocês a um destino que é os céus. E ninguém se converte, ninguém recebe a Cristo para outra coisa a não ser os céus. Temos um tempo de desfrutar das coisas dessa terra, sim. Deus nos dá essa oportunidade, mas isso não é a prioridade. Desfrutar, ser rico, ser milionário, se Deus assim conceder, glória a Deus. Vamos desfrutar e vamos ser generosos e distribuir parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós. O Evangelho, quando Jesus ele passa essas informações, ele está dizendo, eu quero que vocês usem dessa autoridade, mas em favor do reino, não para vocês se aproveitar da fé das pessoas. Mas como que eu sei quando alguém está tentando me extorquir a minha fé? Muito fácil, querido. Presta atenção. A própria mensagem do camarada vai entregar ele. Um dia atrás, não sou nada contra, por favor. Não sou contra as pessoas venderem o material dele. Pode vender. Mas o camarada ligou para mim e disse assim, pastor, me dá um tempo lá para mim, levar uma mensagem, um dia lá um culto. Eu não cobro nada.
cobro nada. Eu falei, mas nem falamos em oferta, o cara já está falando, eu não cobro. Já fiquei desconfiado. Eu falei assim, só me dá uma oportunidade para mim vender os materiais. Queridos, me arrependi de não ter tomado o microfone dele na hora. O camarada chegou, a primeira coisa que ele fez, antes de começar a mensagem, ele falou dos materiais. Ele já vendeu o seu produto. Eu disse, mas você veio para pregar ou para vender o material? Ah, eu vim para os dois. Então, por que primeiro você não pregou? Não falou da palavra? Você ia sair aqui com um conceito um pouquinho mais elevado. Mas por que eu contrariei você? Foi muito. Eu sou um pouco direto. Muito. Você disse que... mas eu disse que não cobraria. Sim, você disse. Mas você chegou aqui, primeiro você fez a propaganda da sua mercadoria. Você está usando este ambiente e as pessoas para poder vender o seu produto. Você não está preocupado com as vidas, você não está preocupado em trazer uma palavra para construir algo dentro delas. Então é fácil nós entendermos. É ou não é, pastor? É ou não é? Não tenho nada contra, o cara tem um livro, ok, terminou o culto, né? O próprio pastor vai falar. Eu aprendi assim. Agora eu chegar aqui na igreja, eu olhei hoje, pô, tem uns livros ali, viu? Tem não. Eu não sei escrever, nem esboço para escrever livro. Queridos, muitas pessoas, os seus destinos estão sendo abortados por causa de falsos profetas. Agora, quem alimenta os falsos profetas? É a ganância do povo. É a ganância do povo que alimenta os falsos profetas. Porque se você vem para ter um encontro, para receber uma palavra dos céus, você não vai se deixar ser iludido por mensagens que vai te influenciar, que vai trabalhar nas suas emoções e vai te colocar você pulando por um tempo, mas ao sair dessa porta, você vai entrar na real, vai enfrentar novamente as crises e não terá força para suportar e para vencer. Porque a palavra que você está ouvindo não é suficiente para construir algo dentro de você. E nós temos que estar abertos, nós não podemos emprestar o nosso ouvido para ouvir palavras que não edificam, queridos. Hoje a onda é influenciadores, né? Queridos, muitos seguidores desses não estão seguindo mais igreja, não estão participando mais de culto, porque lá eles escutam, eles ouvem o que eles querem. Mas não dou oferta. Querido, você está sendo enganado. A pessoa que pensa isso está sendo enganado, porque cada vez que você clica ali, cada vez que você dá um joinha, cada vez que você compartilha, você está enchendo o bolso desses caras com dinheiro. Não sai do seu bolso, mas você está sendo usado. E detalhe, está sendo usado para alimentar e para sustentar a falsidade que ele prega. E você está perdendo a oportunidade de se aproximar mais de Deus e receber uma comida sólida, uma comida que se sustenta, um alimento que vai te dar autoridade para quando você estiver diante de uma dificuldade, você vai falar: em nome de Jesus, eu rejeito esse problema, eu rejeito essa dificuldade, porque eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que tem uma missão na minha vida, e eu não estou aqui perdendo tempo, eu não estou aqui para discutir com você. Satanás, sai da minha vida. Só fará isso quem estiver na presença de Cristo. Só fará isso quem estiver recebendo o alimento puro, o alimento verdadeiro.
A verdade liberta. A verdade liberta. E qual é a verdade? A palavra. Aleluia. Mas nós temos uma promessa aqui. Já está encerrando o tempo, né? Não? Meio-dia. Glória a Deus. Eu encerro aqui. Talvez você fale, mas se eu já pensou eu tenho que enfrentar uma situação dessa, o pastor Olei não vai estar comigo. Pastor Adalto não vai estar comigo. Pastor Paulo não vai estar. Os pastores não vai ter diácono, não vai ter presbítero, não vai ter ninguém. Calma. Você vai ter com você aquele que é mais forte do que o pastor Adalto, aquele que é mais forte do que o pastor Olei, aquele que é mais forte que juntando todos os pastores dessa cidade e do mundo, que é Jesus Cristo. Ele traz aqui uma promessa, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Sabe por que você chegou até aqui? Porque Ele esteve com você. Sabe por que você ainda vai chegar ao seu destino? Porque Ele está com você. Ele tem colocado homens e mulheres ao seu lado para continuar te ensinando a alcançar o seu destino. Essa é a missão desta igreja para esta cidade. Essa é a nossa missão como cristão. Amém? Eu vou parar aqui, senão o Olei vai seguir o meu conselho e querer tomar o microfone. Glória a Deus. Pode vir aqui, Olei. Amém. Feche os seus olhos, querido. Eu posso fazer uma oração? Amém. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de festa, por esse tempo em que essa igreja permanece aberta, pregando a Tua palavra nesta cidade. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada vida que tem entendido a missão desta igreja, e pelo anjo da igreja, o anjo dessa casa. Pastora, vem aqui também, pastora. Vem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pai, este casal que o Senhor tem confiado esta missão, nós como colega de ministério sabemos das dificuldades que um pastor enfrenta, das turbulências, dos vendavais, mas nós estamos alegres, Senhor, e felizes, porque a Tua presença sempre esteve do nosso lado, sempre esteve com esse casal, e eles continuarão com certeza desenvolvendo aquilo que o Senhor confiou, a missão de levar esta igreja a um destino. E eu te peço, Senhor, a Tua bênção derramada sobre este casal, sobre esta igreja, para que as pessoas, Senhor, ao olhar para eles, possam não ver eles, mas ver a Tua glória, o Teu poder. Pai, que a igreja continua sendo usada para resgatar vidas, para propagar o Teu reino, porque quando o nosso compromisso é com o reino, nós passamos a desfrutar dos milagres, nós passamos a desfrutar de tudo aquilo que a terra produz, porque é bênção, é promessa
do Senhor para a tua igreja. Pai, assim nós oramos e abençoamos esta casa, e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ter conhecido este casal e esta igreja, e de podermos estar aqui nesta noite, junto com todos, te glorificando e exaltando o teu nome, e carregamos no nosso coração a certeza de que a tua presença está conosco até a consumação dos séculos. Amém, glória a Deus, aleluias, Deus abençoe.